Olá pessoal, esse é o vídeo de resolução da segunda lista de exercícios. Então a gente começa aqui com o exercício 7 da seção 15.2, onde ele pede para que a gente faça o esboço da região limitada por essas duas curvas e depois expresse a área da região como uma integral dupla e depois calcule a integral. Então, vamos começar aqui. Primeiro passo, a gente vai fazer o esboço dessas curvas e ressaltar que esse esboço vai ser fora de escala para que a gente possa dar ênfase na área que a gente está querendo. Então vejam, a primeira é essa parábola, que a gente não pode esquecer que nesse caso quem está como variável independente é o y e o x está dependendo de y. Então a gente tem essa parábola aqui. Depois a gente tem essa outra parábola, que é uma parábola com concavidade para o outro lado. E a gente vai calcular aqui quem são as raízes dessa parábola, porque essa informação é importante. Porque aí agora a gente já sabe que a parábola passa pelo zero, e pelo y igual a zero e pelo y igual a 2. Então ela passa aqui no zero e passa lá no 2 lá em cima. Ao fazer isso, a gente tem uma interseção entre essas duas curvas. Onde elas se interceptam? Quando eu faço a igualdade das duas, eu vou achar esse ponto de interseção. E a gente observa que eles se encontram no y igual a 1. Colocando aqui, então, essa outra parábola, a gente tem a concavidade para o lado esquerdo. E o ponto de interseção, como a gente viu, vai ser justamente no y igual a 1. Portanto, o x também é igual a 1. Muito bem. Seguindo, então, essa é a região que a gente está procurando. A área entre as curvas é justamente esse pedacinho aqui. Como é que eu vou achar a variação desses caras? Vejam só. Primeiro eu vou olhar em x. Afinal, o x está escrito em função de y. Em x, eu tenho sempre o x variando do laranja para o rosa. Quando isso acontece? Quando o y está variando entre 0 e 1. Bom, então a área que é dada por essa integralzinha aqui, nesse caso vai ficar a integral de dx dy, certo? Uma vez que a gente integra em x primeiro, desses valores e o y de 0 até 1. Resolvendo essa integral, a integral de dx é x, que vai variar nesses dois valores. Então, aqui está a variação. Então, eu vou ficar com uma integral em y. Resolvendo a integral em y, a gente tem esses valores aqui entre 0 e 1, que vai nos dar 1/3 de unidade área. Para esse exercício, quais são os valores que a gente tem que avaliar? Se eu achei as raízes dessa parábola com concavidade para a esquerda, eu preciso desse cálculo. Eu preciso do cálculo da interseção entre as duas curvas. Eu preciso, obviamente, do esboço entre as duas curvas. As variações de x e de y. Depois eu monto a integral. Se eu conseguir montar a integral certa, eu já ganho pontos. E ao resultado final, se eu acertar, eu tenho mais 2 pontos. Então, esses são os valores desse primeiro exercício. Vamos ver o próximo. Nesse segundo exercício, o que a gente precisa é calcular a altura média do paraboloide z igual a x² mais y² sobre esse outro quadrado aqui, que é x de 0 a 2 e y de 0 a 2. Bem, vamos entender quem é esse paraboloide. A gente sabe que o formato do paraboloide é esse aqui, né, que é uma parábola girando em torno do eixo z. Tá? Então, desse paraboloide todo, a gente vai pegar só a parte que está delimitada por esse quadrado aqui no plano xy. Esse quadrado vai limitar para a gente uma parte do paraboloide que é essa aqui, ó. Ou seja, esse pedaço que está pintado de rosa. Então, eu quero saber o valor médio dessas alturas aqui. Bem, como é que a gente faz para achar isso? O valor médio, a gente sabe que é a integral da função,
no caso aqui é o paraboloide, sobre a região, que no caso é o quadrado, dividido justamente pela área da região, que é esse quadrado. A variação de R, então, no quadrado vai ser ambos x e y de 0 a 2, e aí eu vou para o cálculo da integral, que é a integral de x² mais y², que é o paraboloide, de 0 a 2. Então, integrando em x, eu vou ter x² sobre 3, y² vezes x, de 0 a 2. Então, eu vou substituir o 2 e o 0. Então, no 2 eu vou ter esse cálculo aqui. No 0 vai dar 0. Então, vai me sobrar, do lado de cá eu tenho 8 terços, 2y², e aí eu vou integrar em y. Ao fazer isso, a gente tem 8 terços de y e 2y³ sobre 3, também de 0 a 2. Substituindo os valores, a gente vai ter essa conta aqui. Resolvendo essa conta, isso me dá 32 terços. Bom, esse é o valor da integral. Falta agora eu dividir pela área da região, que é um quadrado de lado 2. Então, o valor médio, a área do retângulo, que é um quadrado, da região, que é um quadrado, vai dar 4. Consequentemente, o valor médio é 1/4 vezes essa integral que a gente acabou de calcular, que vale 32 terços. Então, o resultado final do valor médio vai ser 8 terços. Os valores, 2 pontos para as variações, um ponto para a integral que vai ser calculada, 3 pontos para o resultado da integral, 2 pontos para a área da região e 2 pontos para o valor médio. Vamos para o nosso último exercício. Nesse último exercício, nós precisamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo x de uma placa cuja densidade é 1 e é limitada por essa circunferência. A partir daí, ele pede o resultado para encontrar o momento de inércia em relação ao y e depois em relação à origem. Primeira coisa, o momento de inércia em relação ao eixo x é dado por essa equação aqui, onde a densidade vale 1 e a região vai ser uma circunferência de raio 2, dado por essa equação aqui. Então, eu tenho essa região para calcular essa integral. Quais são as variações que a gente tem? Veja só. Se eu integrar em x primeiro, x vai variar de menos essa raiz até mais essa raiz. Essa é a variação de x. Então, está lá a variação de x. A variação de y fica sendo de menos 2 até 2, para achar a região toda. Então, y variando de menos 2 até 2. A integral que eu vou ter que calcular, então, que é dada por essa fórmula, que é essa fórmula que está aqui, vai ser, substituindo todos os valores, eu tenho y² vezes delta, que é 1, a variação de x de menos a raiz até mais a raiz, e dy de menos 2 a 2. Integrando primeiro em x, eu vou ter a integral de y² dx, vai dar y² vezes x. Então, eu vou ter essa raiz no x menos essa raiz que é negativa. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 2 vezes essa raiz, que vai me dar esse resultado aqui. Essa integral, ela é tabelada. Eu uso a tabela 30, que é dada por essa fórmula aqui. Então, depois você pode até pausar o vídeo para analisar direitinho. Essa integral é dada por esse cálculo aqui. Então, eu vou substituir isso lá. Então, no lugar de x, eu vou trocar por y. E eu vou ter essa integral. Esse é o resultado da integral, variando de menos 2 até 2. Quando eu faço esse cálculo, isso aqui me dá 4 arcosseno de 1 menos 0, menos 4 arcosseno de menos 1 menos 0. Esses valores, o arco cujo seno é 1 e o arco cujo seno é menos 1, são justamente π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, aqui eu tenho π sobre 2 menos π sobre 2. O resultado disso tudo vai dar 4π. E esses
valores, esses valores iniciais. O que a gente tem? A variação aqui vale 2 pontos, a integral de x 1 ponto, indicar a tabela que eu estou usando 1 ponto, e esse resultado final 2 pontos. Então, no total até agora eu tenho 2, 4, 5, 6 pontos. Faltam 4, que é justamente os valores para calcular o IY e o I0. Então, vamos ver como é que fica esse cálculo desses dois agora que está faltando. Muito bem, por fim, como é que eu faço para calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y? Observem que ao fazer o cálculo do momento de inércia em relação ao eixo Y, se a gente fizer, ao invés de integrar o x, integrar o y primeiro, tá? E colocar o x depois, o que a gente percebe é que a gente encontra a mesma integral que tinha antes, só que agora o x no lugar do y e o y no lugar do x. Mas é a mesma integral, né? Então, se você olhar para esse resultado aqui e comparar com o ix que a gente fez anteriormente, você vai ver que são as duas integrais são iguais, porém o x no lugar do y em cada uma delas. Portanto, esse resultado vai dar o mesmo valor por conta dessa característica. E, por fim, a partir desse resultado, a gente consegue calcular o momento de inércia em relação à origem, porque é justamente a soma dos dois anteriores, do ix e do y. Portanto, o I0 vale 8π. E nesse caso, a gente tem a justificativa para que esse valor do IY pudesse ser igual ao anterior sem eu fazer conta. Eu preciso de uma justificativa. Essa justificativa vale 2 pontos. O valor de IY vale 1 ponto. E o valor de I0 também vale 1 ponto, totalizando 4 com os 6 anteriores, 10 pontos por exercício. Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Até a próxima.